Oi, bom dia! Hoje é terça-feira. Que a graça do Senhor esteja na sua casa, na sua família. Gente, esses últimos dias eu tenho sido esticada para eu pregar para mim mesma, né? Eu, Érica, preciso pregar para Érica, porque às vezes é muito fácil até você abrir a Bíblia, dar uma palavra para uma pessoa. Quando a pessoa está passando algum momento difícil, né? Você chega e fala, confia em Deus, pega a Bíblia, vai para a igreja. Mas muitas vezes isso precisa ser dito para nós mesmos, né? E eu estou atravessando esse momento em que eu preciso pregar, eu preciso relembrar, fazer memória das coisas de Deus na minha vida. Então, né, eu tava ontem mesmo, né, eu tava vendo, ontem não, hoje, eu tava vendo uma missa, né, assistindo a missa pelo YouTube, e o padre, ele falou algo que fincou no meu coração. Ontem no Evangelho, né, falou sobre a genealogia de Jesus, né? Do tronco de Davi nasceu Jesus, né? Da árvore de Davi nasceu Jesus, que está muito ligada justamente à descendência. E aí, ontem foi esse evangelho e o padre hoje, né, na homilia, ele tocou alguns pontos do evangelho de ontem e depois do de hoje, né? O ponto é que ele identificou assim: se você pegar a descendência de Jesus, você acha que foram histórias todas lindas e perfeitas de pessoas sem pecados, de pessoas que nunca transgrediram a lei, de pessoas que sempre se manteve reto? E quem lê a Bíblia sabe que isso não é verdade. Da genealogia de Jesus teve Salomão, misericórdia, né? O pai dele, Davi, foi um homem segundo o coração de Deus, mas Davi cometeu um assassinato e adultério, né? Depois Salomão casou-se com uma mulher que, enfim, idolatrava outros deuses. E aí, posteriormente, né, vai essa narrativa da descendência de Jesus, quando você vai ver, são histórias reais e comuns de homens e mulheres na terra, mas que são participantes de uma promessa. Só que nem o pecado, nem as transgressões deles fizeram com que o plano de Deus, que foi a vinda de Jesus, não se cumprisse, né? Muito pelo contrário. Hoje, quando a gente olha as histórias desses homens e você olha a descendência de Jesus e fala, meu Deus, que gente doida. Como é que Jesus, que é santo, né? O grandioso, como é que ele veio desse tronco, dessa genealogia? Mas é exatamente isso que Deus tem me esticado a refletir sobre que muitas vezes até nós mesmos buscamos uma história de perfeição com Deus, uma história de sempre ir no caminho reto, de não ter desvios, de não ter pecados, de não cair. E isso é também uma tentação do diabo mesmo. Por quê? Porque ele sempre vai... eu escuto muito uma menina chamada Giovana Lordeiro. E ela, sempre nos seus vídeos, ela foca nisso. O diabo, ele muitas vezes, ele fala na sua mente, né? Então, até mesmo ele pode chegar para você e falar assim, você é de igreja e como é que você tá fazendo isso? E você, porque ele vai te acusando, você tá vendo que você não é tão boa assim? Tá vendo que você não é tão santinha assim? E aí isso faz você se desanimar e também sair da graça, sair da igreja. Ao invés de você confessar o seu pecado, reconhecer que você está errado, se arrepender, né, verdadeiramente e voltar para o caminho da graça. Ai, Érica, mas às vezes eu confesso com o padre e depois eu vou lá e peco de novo. Confessa de novo, sabe? Jejua. E isso
é o caminho, né, que você vai ter que seguir até se livrar desses pecados e dessas transgressões. Só que muitas vezes isso é muito fácil pra gente falar até aqui na frente de uma câmera. E na nossa vida real, quando a gente se depara com isso, a gente precisa muitas vezes escutar nós mesmos, no sentido de escutar a luz da palavra do Senhor, né? E não aquilo que o diabo nos acusa. Eu tenho percebido isso, né? Muitas vezes, até mesmo para gravar aqui o vídeo. Quantas vezes eu pensei assim, ai, mas eu preciso vencer isso primeiro, eu preciso vencer isso para que eu possa ser perfeita, para que eu possa falar, né, de Jesus. E isso era uma marra, né, porque aí, enquanto eu não me livro, né, dessas minhas mesquinhez, que eu preciso me libertar, eu não anuncio, eu não proclamo. E se eu morrer hoje, né? Vamos dizer assim, o Senhor, ele vai me cobrar, né? Não no sentido de acusar, mas no sentido de falar assim, filha, eu te pedi que você fizesse isso, porque você não fez? Aí eu vou arrumar desculpa, porque eu tava presa nas minhas mesquinhezes, eu tava presa nisso aqui ainda, nesses pecados, e por isso que eu não fiz. Mas ele vai, inclusive, me esticar nesse sentido. A graça, ela vai acontecendo conforme você vai caminhando, né? Você não pode ficar parado esperando que o pecado ele vai embora, né? Se você não tem um esforço, inclusive, de vencê-lo, anunciando a palavra de Deus. E hoje, né, quando eu estava orando de manhã, o Senhor me deu esse salmo que eu quero. Ele já é um salmo que eu gosto muito, mas o Senhor me fez recordar dele, né? No sentido, como eu estava falando no início do vídeo, nesse sentido de fazer memória das coisas de Deus, né? De eu relembrar aquilo que também eu já vivi em Deus e que, portanto, fazer memória é lembrar também da identidade dele e que ele está comigo, né? E que ainda que eu tenha saído do caminho da graça, né? Que nós tenhamos saído do caminho da graça, se arrepende verdadeiramente, confessa e volta pro caminho, não desiste. Deixa eu ler para vocês, tá? Eu, porém, esperarei sempre e aumentarei cada vez mais o teu louvor. Minha boca anunciará a tua justiça, cada dia a tua salvação, tão grandes que não sei enumerar. Irei cantar grandes feitos do meu Senhor. Senhor, quero lembrar-me só da tua justiça. Tu me instruístes, ó meu Deus, desde a minha juventude até agora anuncio as tuas maravilhas. Mesmo na velhice, no declinar da vida, ó meu Deus, não me abandones, até que eu anuncie a força do teu braço a toda geração que vier. Teu poder e tua justiça, ó Deus, chegam às alturas. Tu fizestes grandes coisas, ó Deus, quem é semelhante a ti? Quão grandes tribulações numerosas e pesadas me fizestes ver, mas de novo me deste a vida, e dos abismos da terra de novo me tirastes. Aumentarás a minha grandeza e voltando-te me consolarás, pois eu também te louvarei ao som do saltério pela tua fidelidade, ó meu Deus. Eu te salmodiarei com a cítara, ó Santo de Israel. Exultarão meus lábios quando eu cantar para ti, e exultará minha alma que resgatastes. Também a minha língua, o dia todo, meditará a tua justiça, quando estiveres confusos e amedrontados os que procuram minha ruína. Esse salmo é o Salmo 71 ou 70 em algumas bíblias. Eu tô com a Bíblia da CNBB aqui. É uma Bíblia do meu coração, né? Essa tá até novinha, porque a minha primeira Bíblia, gente, foi a da CNBB. E ela tá toda arriscada. E aí depois que eu fui tendo amor mais pela palavra de Deus, aí eu adquiri a Ave Maria, tradução Ave Maria. E depois eu adquiri uma Bíblia que é protestante, que é a Mensagem. Porque eu gosto de ver
o mesmo texto ele vai ter interpretações e diferentes, né? E escritas diferentes. Então eu gosto muito. Porém, a da CNBB é o meu xodó, né? Então, esse salmo, o título do salmo é Vou narrar as maravilhas do Senhor. Eu vou cantar as maravilhas do Senhor, ainda que eu não esteja propriamente vivendo em uma maravilha. Ainda que eu ainda esteja no caminho, vamos dizer assim, que tem muitos desvios, que tem muitas transgressões, mas eu vou narrar aquilo que ele já fez comigo. Eu vou narrar, inclusive, fazer memória da história de Deus com o seu povo em Israel. Ele abriu o mar, ele fez chover, né, o maná do céu. Então, gente, quando a gente fala sobre isso, parece que é algo que é muito distante da minha realidade. Não. A graça de Deus está acontecendo hoje, agora. Se você tem internet, se você tem um celular que você pode ter acesso à palavra de Deus, essa mensagem sim é para você. Anuncie, ainda que não seja por um meio virtual, mas quando você conversar com alguém, fale das maravilhas de Deus. Fale o quanto que Deus é bom. Deus é bom, sabe? O quanto que Ele é maravilhoso. Por quê? Porque isso é um louvor ao Senhor. E a nossa alma se alegra com isso, né? Não só a nossa alma, né? O Senhor também se alegra. Mas, enfim, eu quis fazer essa partilha com você justamente para te dizer que a graça de Deus, né? Ela acontece no caminho. Não tem como você ser participante da graça se você também não cai, se você de alguma forma, né, não desliza. Porque a própria genealogia de Jesus são feitos de mulheres e homens que pecaram, que transgrediram, mas que tiveram, vamos dizer assim, o coração aberto para se arrepender e continuar no caminho. Então, esse é um convite para você. Se você está pecando, se você está transgredindo, não pense em abandonar tudo. Chore seus pecados com o Senhor. Confesse, né, de preferência com o sacerdote. Confesse com o padre. Arrependa-se e volte para o caminho da graça. Que a graça de Deus esteja com você. Um santo dia. Que Deus te abençoe.